Fala, meu povo. Começando mais um Idcast hoje, terceiro episódio. Muito feliz de estar aqui, né? Mais uma vez. Lembrando que o intuito do nosso podcast é levar a luz através de conhecimento. Exatamente. E eu vou deixar agora o meu parceiro aqui, né? Falar um pouco do nosso convidado de hoje, da importância que hoje esse podcast tem. Então, pessoal, hoje nós vamos trazer um tema super importante. Temos uma convidada aqui, muito autoridade no assunto para falar sobre a gente hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre depressão, sobre ansiedade, alguns casos que pode, né, que a gente não fala muito, mas pode levar a suicídio. Então, nós estamos aqui com nada mais, em especial, muito obrigado, Adriana Martins, que recebeu esse convite e aceitou esse convite de estar com a gente aqui. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Adriana Martins. Ela é psicóloga, formada pela FASE, Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna, né? Também é pós-graduada em terapia familiar sistêmica e autora também, né, do livro Sua Geografia Não Define Você, né? Ela tem esse livro, um livro bem bacana também. Obrigado por trazer isso para a gente. E ela também ainda é casada e mãe de 2 filhos ainda, né? Tem isso ainda. Então, todas essas situações que nós vamos trazer para vocês aqui hoje, com uma pessoa que tem totalmente uma autoridade para falar sobre o assunto. E se apresenta aí, Dri. Fala um pouquinho para a gente. Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Janeiro Branco, mês importantíssimo, é mês de campanha mesmo, de conscientização. O Yuri falou de trazer luz através do conhecimento, e é verdade, né? O mês de janeiro, ele traz essa campanha do Janeiro Branco exatamente como uma forma de conscientizar as pessoas da importância de cuidar da saúde mental. Né? Esse tema, essa questão de saúde pública que cada dia tem se tornado, né, mais necessário, mais urgente, e que as pessoas, de fato, né, entendam a importância de cuidar disso. Então, para mim, é um privilégio estar aqui, um prazer, né? É um assunto que eu amo, né? Já vivenciei muitas experiências, tanto no consultório quanto na vida pessoal. Então, falar desse assunto num momento como esse, para tantas pessoas que vai ter acesso a esse material, realmente importante demais. Muito obrigada pelo convite. Ô, Adriana, quando nós falamos assim sobre saúde mental, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo, o que seria saúde mental? Porque a gente fala assim, não, quais as doenças que vêm para essa saúde mental? O que é isso? O que é saúde mental? Como que é esse quesito aí? Então, da mesma forma que nós buscamos, né, a maioria das pessoas tem hábito, por exemplo, de todo ano fazer um check-up geral, ver como é que está, né, todas as questões biológicas do corpo, a questão exames periódicos e tudo mais. A mulher, por exemplo, tem aquele cuidado, né, de fazer o exame periódico. A saúde mental, ela precisa ser avaliada tanto quanto todas essas outras questões. Até porque, na verdade, a saúde mental, ela precisava vir como primordial. Porque alguém que está saudável emocionalmente, ele vai dar conta de organizar melhor todas as outras áreas da vida. Né? Então, quando nós falamos desse tanto de funções que nós temos na vida, seja homem, seja mulher, o próprio adolescente, né? Todas as pessoas de uma maneira geral, porque a gente não faz uma coisa, a gente é um ser conjunto, com, né? muitas coisas, com muitos afazeres, muitas obrigações, um processo de desenvolvimento que não para. Então, o tempo todo nós precisamos, né, de fato, olhar como é que eu estou encarando esses novos ciclos que estão iniciando na minha vida. Né? Por isso, o Janeiro Branco vem com essa proposta, porque é fechamento de ciclo, início de ciclo novo, janeiro. Essa possibilidade é uma nova possibilidade. Então, aqui eu vou reprogramar minha vida, recontratar algumas coisas e vou analisar como de fato eu estou. Como que eu estou me comportando diante da vida, diante das mudanças que a vida traz. Tem mudanças que são mais propícias da vida. Eu era solteiro, agora estou casado. Eu era funcionário, agora eu sou empresário, por exemplo. Eu tinha uma função de profissional, hoje eu tenho outra. Como que eu estou lidando com essas situações? Então, a saúde mental, ela engloba todas esses fatos da vida, todos esses setores da vida, tudo que tem a ver com a nossa sobrevivência mesmo, com o nosso existir. Então, quando nós falamos de cuidar da saúde mental, nós falamos disso, de como que eu estou encarando cada fase, cada novo ciclo da minha vida. Né? E como que a gente pode
fazer isso. Não sei se seria mesmo essa pergunta que você está fazendo. Tudo aquilo que nós vamos fazer que vai trazer um equilíbrio e que vai, de fato, trazer aquela coisa meio que de dentro para fora. Essa paz, essa sensação de que as coisas estão fluindo, de que as coisas estão caminhando e que eu tenho essa satisfação em viver. Né? Nós percebemos que as pessoas, quando um dos primeiros sintomas que aparece dentro de um processo depressivo, por exemplo, é essa falta de sentido da vida. Né? Tipo assim, quem eu sou? Para que eu sirvo? Às vezes uma sensação de fracasso, às vezes uma sensação de insuficiência. Né? Então, a saúde mental, ela perpassa todas essas fases da vida, ela perpassa todas as áreas da nossa vida. Então, por isso, a importância de cuidar, a importância de priorizar e, acima de tudo, compreender que é importante. E, além disso, fazer antes que uma crise seja estabelecida. Né? Porque, às vezes, a gente precisa esperar uma ansiedade já estabelecida, uma depressão já ali, né? Uma questão patológica mais específica ali para cuidar. Né? Então, se a gente conseguir fazer um processo de prevenção, a gente com certeza vai igual a gente está falando assim, a gente fala sobre a saúde mental, como eu posso ter uma boa, porque a saúde em si, ela engloba tanto positivo quanto o negativo, né? Como que eu posso ter uma boa saúde mental, né? Que são os pré-requisitos que tem, mas temos também aquelas pessoas que já estão no limiar mais baixo, que entram nesse quesito ou num quadro depressivo, né? Ou também num quadro de ansiedade. Eu posso estar enganado, você possa me corrigir, se a ansiedade às vezes pode levar à depressão ali, né? Ou um leva o outro. Então, esses quesitos, e hoje, que, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, pode ser no caso, né? Como que ela sabe que ela está num quadro de ansiedade? Ou como que ela pode identificar que, até você começou a tocar no assunto, que ela está num quadro depressivo? Por exemplo, que às vezes, eu vou falar por experiência, né? Que às vezes, será que eu percebo isso ou não? É perceptível? Como que é isso daí? Será que vem o caso, né, Yuri? Sim. Porque é igual você falou, né, Dri? A importância da gente precaver, porque às vezes, principalmente nessas situações, né? Eu falo por experiência do que eu já passei. Às vezes a gente só tem a consciência quando já está num buraco muito mais fundo. E aí não é todo mundo que vai conseguir sair desse buraco mais fundo. Exato. Então, tipo assim, e é o que a Ato está perguntando, né? Como a gente, tipo assim, dá esse olhar, tipo, não, peraí, não tá legal se eu continuar por esse caminho aqui. Então, às vezes, a pessoa agora vai estar assistindo a gente, ela vai estar olhando assim, vai estar pensando, eu tô com esses sintomas que a Adriana tá falando aí. Porque aí é a hora dele cuidar, né? Não esperar chegar num ponto mais ponto crítico. nesse ponto que seria. Então, é exatamente a partir do autocuidado, gente. A partir do autoconhecimento. Né? A partir do autoconhecimento, eu vou me analisando. Por que eu me comporto desse jeito? Se eu sou pai, por exemplo, adolescente, por que esse menino só quer ficar no quarto? Só que qual um outro fator que entra? Nós estamos vivendo muito individuais, às vezes dentro da própria casa. Então, as famílias, elas não têm, às vezes, tanta conexão, tanto vínculo. Os vínculos estão, né, fragilizados dentro de casa, por exemplo. E quando nós percebemos, nós já estamos, como o Yuri deu o exemplo, num buraco muito mais fundo. Mas é por isso a importância do autoconhecimento e a importância de fazer isso de uma maneira gradativa. É igual, por exemplo, a questão do peso. Eu vou assustar quando eu estou 20 quilos acima do peso, mas eu ganhei 1 quilo, 2 quilos, eu usava 38, agora eu estou 40, eu usava 40, agora eu estou 50. Enquanto eu não parar para, peraí, eu preciso cuidar disso aqui. Sim. Saúde mental é da mesma forma. Então, assim, como é que eu vou perceber isso? É perceptível quando eu consigo olhar para isso. Quando eu entendo que é importante olhar para isso. Então, se eu era uma pessoa extremamente tranquila na resolução das minhas questões e agora eu estou explosivo, tudo eu grito. E, por exemplo, se eu sou pai, eu tenho um adolescente, tudo ele bate, tudo ele grita, ou... que esse não era o comportamento normal dele antes. Não é o comportamento normal dele antes e agora ele se encontra dessa forma. Ou é aquele que é o mais comum, né? Eu tô fechado no quarto. Só quer ficar no quarto, só quer ficar no celular, não come. E às vezes a gente nem percebe. Quando assustamos, às vezes nós estamos ali com um filho dentro de casa que está vivendo uma situação dessa e
nós não observamos, porque às vezes a gente estava ligado em outras questões. Por isso a importância da campanha, a importância de falar sobre esse assunto, para que as pessoas antenem no sentido de olhar, como é que está minha casa mesmo? Como é que está meu marido? Será como é que meu marido está? Você tocou num ponto importante, por exemplo, igual nós falamos do filho, mas muitos nos percebem que às vezes o pai tem que ser forte, né? Ah, não, a mãe é aquela acolhedora ali, minha mãe tem que ser forte, mas às vezes você possa me corrigir, né? Às vezes o filho pode perceber alguma situação da mãe, que ela tem uma rotina certa daquela que ela executa e tá mudando. Como que é isso, Dri? Por exemplo, um pai, uma mãe entrar nesse caso. Como que é que você fala aquelas pessoas que estão ao redor que possam perceber? Como que seria esse É caso? por isso que nós precisamos fortalecer vínculos. Ah, Precisamos fortalecer interessante. vínculos. Nós estamos num século, exatamente, cada dia mais a gente vê mais ainda, né, fragilizando esses vínculos. Aham. Ciclo de influência, porque hoje nós relacionamos muito mais com o celular, muito mais na rede social do que Com o o próximo, dia a né? dia, e às vezes dentro de casa. Então nós somos estranhos dentro da nossa própria casa. Então, um suicídio acontece dentro de casa e isso é um susto para todo mundo. Mas ninguém dormiu e acordou assim, vou suicidar amanhã. E vem uma evolução ali Vem até uma chegou. evolução de um sofrimento. Aham. Essa é a palavra. É importante entender. Alguém que está preso no quarto é um sofrimento. Alguém que não consegue tomar um banho, que não quer comer, que não tem interesse nessas coisas que eram comuns. Então, nós temos alguém em extremo sofrimento. E o que nós podemos fazer com essa pessoa? Não é ir lá e falar, moço, levanta aí, como é que você não tomou banho? Já tem 3 dias que você não toma banho. Não é assim que a gente ajuda. A gente vai ajudar. Deixa eu te falar, eu estou percebendo que você não está bem. Não mais repreensivo, mas mais acolhedor, né? Acolher. Geralmente a pessoa já se culpa muito, né, Dri? Só que ele não... Ela já está se sentindo inútil, ela já está se sentindo um extremo fracasso, ela não tem sentido mais, ela não tem, às vezes, motivo nem para viver. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e aí a pessoa chega naquele nível de fragilidade, você fala assim, o que eu posso te ajudar nesse momento? Eu quero viver. Porque ela não tem mais, ela não consegue encontrar mais prazer no viver. Não tem esperança, não tem nada que me dá um fio para me segurar Uma ali. cordinha ali para me segurar, para me continuar, resgatar, para continuar. Para me continuar. Entendi. Né? Então, é nesse momento que a gente precisa entender assim, não é uma repreensão, não é uma rotulação que vai ajudar essa pessoa. E nem é querer ser psicólogo dela. Tipo assim, não, moço, vamos embora lá, que não sei o quê. O que você pode fazer? Conduzir, acolher. Você quer ir no médico? Você quer que eu possa te ajudar? Quer que eu te leve? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas não com o intuito, e às vezes a gente faz isso, não é por mal, é de fato querendo ajudar mesmo, mas ajudar de forma errada, né? E às vezes essa ajuda, ela não ajuda. Ela até atrapalha às Ela vezes, às né? vezes até atrapalha. Né? Então, estar presente e às vezes escutar é suficiente. Eu não preciso falar. Eu não preciso ter um discurso perfeito para falar. Moça, levanta, ó seus filhos aí, você não vai cuidar dos seus filhos, não. Essa mulher, ela já está sofrendo. Porque ela não está dando conta de fazer uma coisa que é básica, que é cuidar do filho dela. Às vezes ela gostaria só que alguém sentasse do lado e falasse assim, nada, né? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo Às- bem, como é que só, tá? só faz uma pergunta às vezes tão simples, né? Mas que ela ali, ela fala assim, nossa, alguém se importou comigo, e ali ela desarma, ela fala, né? E eu já vi, tipo, casos, assim, né, histórias que a gente escuta, de a pessoa, ela tá tão mal, e uma pessoa desconhecida chega pra ela, e como é que você tá? A pessoa desaba, começa a chorar. Exatamente. E aí já é tipo assim, já é um alívio pra ela só de ter alguém ali que chegou pra ela já e falou, tá aí, como é ali que você tá? gritando, né, Gente, é muito interessante porque o slogan da campanha do Janeiro Branco fala disso, a vida pede equilíbrio. E é de fato isso, sabe? Buscar o equilíbrio na nossa vida no sentido de equilibrar todas essas áreas da vida. Eu costumo dizer para meus pacientes assim, vamos colocar ali, por exemplo, aquela roda da vida. Então, por exemplo, tem aqui minha vida espiritual, tem aqui minha vida familiar, minha vida social e a vida profissional. E tá ruim exatamente nessa vida profissional. Às vezes eu não estou me sentindo bem na empresa, no trabalho, eu não estou me sentindo bem no ambiente com as pessoas. Mas
O que está mais fortalecido? Aí eu olho, tem uma vida espiritual aqui mais fortalecida. Sim. Independente de crença da pessoa, tem uma vida espiritual. Tem algo que ela consegue trazer um alívio, buscar ali um suporte para ela. Então, vamos segurar. Se nós temos aqui, por exemplo, 4 áreas, e aqui eu tenho vida espiritual, vida social, eu tenho ali um vínculo fortalecido dentro de casa, Sim. tem um ciclo de relacionamento de amigos, e tem aqui, por exemplo, a saúde, outras áreas da saúde. Então, nós temos aqui só a vida profissional para a gente cuidar. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, quando as pessoas pedem ajuda, elas já não têm mais nada. Todas as áreas já tá totalmente Todas com as déficit áreas ali, já né? estão totalmente debilitadas. Sim. E ela está ali exatamente, tipo assim, eu só vim aqui, Que é a última esperança que eu é a tenho. minha última esperança. Entendi. Né? Então, é nessa hora que a gente precisa de, como profissional, né, ter essa responsabilidade, porque a sua conduta ali pode salvar aquela vida. E aí, quando a gente fala da terapia familiar, é isso, trazer essa família, o que você pode fazer, o que você pode, junto comigo, para que a gente consiga construir um suporte para poder renovar essa esperança dessa pessoa que se encontrou numa situação assim Tão debilitada de tanta nesse momento. debilitação emocional. E aí vem as questões, né? Porque começa emocional, mas daqui a pouco atinge o físico, porque às vezes é uma alergia, é uma dor de cabeça, é uma hipertensão, são crises e crises de ansiedade, uma sequência, Sim. né? Então são muitas coisas que acabam Rodrigo, você contribuindo. trouxe um dado que a gente estava conversando aqui, pessoal, em off, antes de começar, mas você trouxe um dado que me assustou. Me assustou Né? Esse demais. dado realmente, assim, para nós que estamos de fora, né, dessa situação, quando trouxe esse dado, realmente assustou. Que dado é esse? Por que chegou, que você acredita que chegou nesse dado? O que provocou esse dado hoje? Fala para a gente qual foi esse dado, como é que foi? Então, esse foi um dado do DataSUS, né, trazendo essa informação do aumento de doenças e mortes relacionadas na verdade, o aumento de mortes relacionadas à depressão, né, a ansiedade e o próprio suicídio. Um aumento de 705%. Nossa, Muito alto, velho. Gente, é muito alto. Muito alto. Há um tempo atrás, falava-se de ansiedade, depressão para pessoas que já tinham um histórico de vida, Sim. né? Um homem adulto, alguma coisa nesse sentido. Hoje nós temos um número muito considerável entre os adolescentes. Isso eu queria te perguntar também, você vai concluindo assim, qual a faixa etária dele que normalmente existe mais forte, que está hoje assim, que é lógico que não é um dado tão certeiro, mas qual é a faixa etária que tem mais assim hoje, que está nesse quadro maior? O próprio ciclo de vida, que é a própria fase do desenvolvimento, que é essa adolescência, compreendida entre essa fase da adolescência, que é essa mudança mesmo. É mudança física, mudança psicológica, Sim. essa responsabilização que é natural. Tipo, você já vai fazer 18 anos, e aí você vai fazer qual curso? Você vai fazer o quê? Você vai ser o quê? Você vai trabalhar com o quê? Tá Você vai formando ganhar no dinheiro ensino quando? médio aí, você vai começar aqui Né? Então, essa é uma das questões, mas Aham. tem tantas outras questões que a própria fase do desenvolvimento exige, mudança do corpo, cresce barba, nasce pelo, faz tanta coisa que acontece. E aí o que acontece? Essa fase do desenvolvimento, ela acaba trazendo um sofrimento também para esses adolescentes. E esse adolescente é aquele desajeitado, né? Tipo assim, Aham. já viu? Derruba as coisas. Sim. E aí começa a ver, moço, mas esse menino, moço, você não fez isso aqui, não? Você já tem 16 anos. Ou você não pode fazer isso, você tem apenas 16 anos. Você Aham. ainda é um adolescente. Sim. Né? Então, esse conflito, quem que eu sou? O que eu vou fazer? Qual a importância que eu tenho? Aham. Então, essa fase do desenvolvimento, ela é realmente muito crítica, né, para essas questões. Se não souber trabalhar de uma maneira, se não tem um suporte familiar, um suporte social, aí, nesse momento, aí entra todo o contexto, né? A comunidade, o que esse adolescente faz nessa comunidade, que serviços, que trabalhos, que funções tem dentro dessa comunidade para dar para ele essa importância. Aham. Então, essa faixa etária entre 19 e 24 anos é uma das fases de maior índice de suicídio, por exemplo. E Essa suicídio é um dos fatores que não pode nem ser. Existe uma lei, eu não sei como é que fala, que não pode ser divulgado, né? Que ainda bem que não pode ser divulgado. Eu acredito, posso estar errado que eu estou te falando, mas assim, porque às vezes quanto mais divulga, dá mais força para as outras pessoas Sim,
poderem fazer essa prática também, tem né? essa fala, né? E aí a gente fica pensando, se os números são esses, com essa informação de que não pode ser divulgado, Se quantos divulgados. mais são off que a gente Nem tem noção consegue como ter que noção, é né? esse Então, dado. assim, hoje, cada dia mais trago uma abertura maior nessas questões de cuidado com a saúde mental. A própria ida ao psiquiatra, que antes eu falava assim, não sou doido, eu não fulano toma remédio doido. Isso, assim, até eu te fazer essa pergunta, você até entrou. Pô, pessoal, a gente às vezes pergunta assim, não, eu não vou no psicólogo porque psicólogo é coisa de doido. Eu não vou no psiquiatra porque psiquiatra é coisa de doido. Principalmente o psiquiatra hoje em dia, né? Psicólogo hoje em dia tá até mais, mas o psiquiatra Mas falou que ainda vai tomar é um remédio. paradigma muito grande, é um tabu muito grande para ser quebrado. Exatamente. Porque eu posso estar enganado, mas eu falo assim, essa é uma profissão que ela vai ser extremamente, como a tecnologia é hoje, ela vai ser extremamente importante para o futuro, já é presente, né? Mas para o futuro, então, extremamente importante, porque a gente vê muito, igual você falou dos dados hoje, você pode até me confirmar. Por que será que é tantos adolescentes hoje? Porque será que eles estão tendo muito contato com tela? Será que estão ficando muito conectados ou não estão tendo esse contato? Porque, trazendo a nossa infância, né? Eu, por exemplo, antigamente, quando eu era mais novo, pô. a nossa infância, foi ontem. A gente brincava de jogar bola na rua, queimada, alguma coisa assim. Não, hoje o adolescente ele está mais conectado à tecnologia. Então, ele tem acesso à informação muito fácil, né? Então, isso pode gerar, Adri, assim, esses quadros ou não? Com certeza, é um dos agravantes, né? E nós tivemos também aí quase 3 anos de pandemia, né? Isolamento social, né? Trouxe também ali um sofrimento muito grande, o medo, a insegurança. Sim. Aquilo que já é comum dessa fase do desenvolvimento, ela foi, né, infinitamente duplicada, triplicada. Na verdade, nós não conseguimos sequer medir os efeitos, né? Os prejuízos que vamos ter para os próximos anos, depois desse período de isolamento social. É porque às vezes as pessoas acham que é só biológico, né? Por exemplo, algum fator, alguma sequela que ficou biologicamente, mas a sequela é psicológica, emocional, é muito grande, né? Emocional, né? Aquele momento assim, tá, eu vou viver ou eu vou morrer? Muitos adolescentes passaram por esse. E aí eu vou estudar, eu vou fazer o quê? E às vezes a vida ela ficou meio pausada. Naquele período ali. Naquele período. E com essa pausa, eu precisava ocupar essa mente com outra coisa. E aí foi onde a rede social entrou. Né? E muitas pessoas acabaram, muitos adolescentes, né? Então, tipo assim, hoje a gente trata, por exemplo, no consultório, muito vício de jogo. Vício. Fuga por game. Exatamente. Por causa que é a única coisa que podia fazer ali. Vício de jogo. O próprio vício da tela, da necessidade de ter o celular. Se eu perder o celular, eu entro na crise de ansiedade. De tanto quanto que isso se tornou um refúgio. Entendi. Né? Então, assim, todo esse cuidado, gente, é algo tão amplo, é algo tão mais... amplo, assim, que a gente não pode dimensionar. E aí eu não consigo olhar para um outro lugar que vai trazer um suporte para isso que não seja a família. Porque é eu que estou perto. Entendi. É o primeiro contato ali, né? É eu que estou perto, eu estou ali naquele ambiente o tempo todo. Então, o primeiro ambiente que ele precisa estar seguro para que eu coloque minha vulnerabilidade é a minha casa. Entendi. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto hoje, né? E às vezes até filhos de pessoas que têm uma vivência de princípios, de crenças e tudo mais. Sim. E ainda assim pessoas muito desconectadas, cada um vivendo o seu sofrimento. Então, às vezes, você vê a história da pessoa, mas você vê uma casa onde é como se fosse um mundo. Cada um tem o seu mundo dentro daquela casa. Vários mundos dentro da mesma casa. Então, tem um adolescente que ele tem um mundo dele. Então, o mundo dele é aquele... Tem nada a ver com o mundo que os pais estão vivendo. Antigamente mesmo, Drigo, eu falo assim, nossas casas, por exemplo, todo mundo se reunia para almoçar na mesa. Só existia um televisor, que esse televisor ficava na sala. Então, o quarto era único e exclusivamente para ir deitar e dormir, né? Mas, como você mesmo bem falou, é isso mesmo? Hoje cada um tem o seu mundo, o meu mundo é meu quarto. No meu quarto eu já tenho o meu banheiro, que é um banheiro ali, eu tenho meu closet, tenho minha televisão, tenho meu videogame, tenho meu computador, eu tenho tudo ali. Então, eu não saio mais, né? E não é só um mundo físico do quarto, é um mundo aqui.
Ah, tá. Então, por exemplo, eu tenho um adolescente que ele tem dificuldade de falar português. Ele precisa de pegar o telefone para mim, por exemplo, para poder falar o que é que ele quer falar, porque o mundo dele é tão fora do Brasil, com jogos e outras coisas de outros países, Sim. que ele tem mais facilidade de falar outras línguas do que português. Nossa, olha só. Então, quando nós temos acesso a esse ambiente clínico, é que a gente, de fato, a gente vê o quanto é grave e o quanto é carente. Às vezes, o nível de carência que as pessoas estão vivenciando é algo, assim, preocupante. Então, eu gostaria muito, assim, de deixar essa reflexão para os pais, essa reflexão para as famílias, Sim. de que nós precisamos cuidar, nós precisamos chegar mais perto um do outro. E, às vezes, o cuidado é essa atenção, que eu olho para o olho do meu filho e vejo como que ele está. Ou, no mínimo, eu consiga perceber que ele não está bem, a ponto de dizer, meu filho, o que está acontecendo? Porque quando ele sabe que ele tem esse lugar, que ele pode ser vulnerável, Sim. ali ele vai ter coragem de falar de um abuso, de um possível abuso. Ali ele vai ter coragem de falar de um possível bullying. Ali ele vai ter coragem de falar de uma possível dificuldade que ele está tendo no ambiente escolar. E às vezes você quer cobrar sua nota. E às vezes ele fica mais recluso para não expor isso para os pais ali Para não expor isso para os pais. Né? Então, a família, ela tem esse lugar muito importante de chegar mais perto. Aham. Sabe? De chegar mais perto. Gente, independente de condição financeira. Olha Independente só. de condição financeira. Há um tempo atrás, era uma coisa muito parecida de condição econômica baixa e tudo mais. Sim. E hoje a gente vê um nível de carência com famílias de nível A e B. Né? Níveis de condições financeiras muito bem estabelecidas, mas eu não tenho tempo. É aquilo que a gente sempre fala, não é presente, é presença. A presença. Né? Então, a presença, ela de fato, ela nutre e ela previne essas doenças. Né? A pessoa se colocar nesse lugar de autonomia no sentido de se eu precisar ser vulnerável, eu tenho tanta autonomia nesse ambiente da minha casa que eu coloco a minha vulnerabilidade. Entendi. E isso é tão importante, né, Adri? Porque eu vou dar o meu exemplo e tal. Eu sempre fui muito fechado na minha, então, lá em casa, mas eu particularmente não gosto muito de falar da minha experiência, mas eu acho que é importante falar. Quando as coisas apertaram muito, eu cheguei num nível muito grave, assim, né? Sabe? Que eu cheguei nessa parte de perder um pouco da esperança. Se não tivesse meu pai, se não tivesse minha mãe, se não tivesse Thalita ali pra me dar sabe? Tipo assim, minha irmã de 12 anos foi, tipo assim, um suporte Olha aí. gigantesco pra mim, Olha velho. só a importância. Tipo assim, às vezes eu cheguei na fase de falar, você tá bem? Eu começava a chorar. E aí Thalita vinha, me abraçava, não, vem cá e tal. Então, tipo assim, pra mim foi um ponto muito difícil, mas também me trouxe que eu já falei nos outros podcasts, um presente muito grande, foi minha família. Então hoje, minha família, tipo assim, é esse ponto pra mim. É o porto seguro. Olha aí o que você realmente falou, a importância. E isso aí eu deixo pra quem tá passando por isso, porque às vezes você tem dificuldade pra falar com seu pai, você tem dificuldade pra falar com sua mãe, mas eu falo por mim, que eu também tive essa dificuldade, mas você tá perdendo muito tempo. E o risco de você se agravar nessa situação é muito grande. Então você que está passando por isso e está escutando isso, eu falo, tenha coragem, chega pro seu pai, chega pra sua mãe, chega para as pessoas que te amam, não só a pai e mãe, chega para um amigo verdadeiro, chega para alguém que está ali próximo de você, fala, ó, minha situação não tá boa. Porque você é a pessoa mais importante. Se amanhã, Deus me livre e guarde, você faz uma coisa contra a sua vida e acabou, não tem mais chance. Hoje você tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, tenha coragem, sabe? Tipo assim, é um ato de coragem. Tipo assim, vou falar pro meu pai. Pra quem tá passando por isso, é um ato de muita coragem. Sim. Tipo assim, é um ato de, tipo assim, não, eu tenho Já que... é uma grande vitória nesse É uma momento. grande vitória. Então, eu falo, vai e faz isso, porque é muito importante. Ele tá falando isso aí, e eu falo, pra mim, se não tivesse minha família do meu lado, eu nem sei, velho. É verdade. Então, graças a Como Deus. uma pessoa que comete o suicídio, Dri, ela chega a cometer, por exemplo, ela veio de um quadro, exemplo, de ansiedade, depressão, cada um com suas causas ali, mas ela quer realmente cometer aquilo ou não? Por que ela quer fazer aquilo, será? A maioria das situações, inclusive a gente tem uma experiência que aconteceu em casa, né? Mas a maioria das situações de suicídio, ela vem de um nível de extremo sofrimento.
Então, ela não quer morrer. Ela quer sarar a dor. Mas, se para sarar a dor, morrer é uma solução, então eu quero. Nossa, e ela se submete a isso pelo grau de sofrimento que ela Pelo está grau de naquele sofrimento momento, que né? ela está naquele momento, né? Então, nós precisamos tratar a saúde mental como algo muito sério. Né? Não dá para tratar a saúde mental como uma brincadeira. Minha terapia é no bar. Tem gente que fala, né? Eu tomo Sim. uma e faço. Meu futebol é minha terapia. Sim. Meu salão de beleza é minha terapia. É importante demais. Você vai buscar o apoio de quem dessa rede de apoio que está do seu lado, mas no final das contas você vai precisar de um profissional. Você vai precisar de uma ajuda. Então, às vezes, é muito importante a gente conseguir separar as coisas, né? E entender que são passos de um processo que vai me ajudar a sair desse lugar. Sim. E o mais importante, o melhor dos mundos seria eu dar conta de ir cuidando para que eu não chegue nesse nível de tão profundo sofrimento, né? Então, eu acredito fortemente que essas relações mais fortalecidas, essas relações mais próximas, elas vão ajudar muito nesse contexto, né? E aí, tanto é que nesse ambiente clínico, quando nós não temos essa rede de apoio, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque, às vezes, é uma hora que eu fico com o paciente, mas ele passa o resto da vida, naquele ambiente. Entendi. É naquele ambiente, né? Então, esse cuidado no sentido de olhar para a depressão, para a ansiedade, não como uma frescura. Fulano tá precisando disso, tá mal amada, Tá ou orando. tá precisando, ou não tá orando. Essa é a pior. Assim, de todas os rótulos, esse é um pior. Porque, tipo assim, cara, se você tá passando por uma situação de extremo sofrimento e alguém diz que é porque você não tem fé, é porque você não está orando, então você fala assim, pronto, então acabou. E aqui é engraçado, né? Porque a gente fala isso e a gente esquece de olhar para a Bíblia. Porque o próprio Jesus, ele chegou numa angústia tão grande que ele suou sangue. Eu não conheço até hoje um ser humano que chegou a suar sangue. E um médico falando sobre isso, para uma pessoa chegar numa situação dessa de suar sangue, ele estava numa angústia muito grande. Então, se o próprio Jesus, que era Deus ao mesmo tempo e humano, chegou num quadro desse... E nós que somos... nós? Então, essa coragem para poder se colocar... na verdade, cada dia mais, nós temos construído uma personalidade de eu preciso ser forte, de resistência, né? E a rede social, ela me coloca o tempo todo para me colocar o meu melhor ali. Pleno. E muitas vezes, por trás de uma maquiagem, por trás de uma roupa belíssima, nós temos ali alguém em extremo sofrimento. Nós temos alguém ali a um fio do suicídio, né? Uma vez, eu aqui na igreja, chega um jovem e fala assim, eu queria que você me ouvisse um pouco. Eu falei, mas agora? E ele falou assim, se puder. Eu falei assim, mas agora? Tipo assim, porque realmente estava no meio ali do... E eu saí para escutar. Ele falou assim, eu estava com tudo pronto para cometer um suicídio. Nossa. Então, tem coisa que é para hoje. Tem coisa que é para agora. Então, não negligencia sofrimento. Não negligencia sofrimento mental. A gente passou por uma situação muito triste, mas no mesmo instante hoje eu olho para isso com muita gratidão, porque o que acontece? Minha mãe já vinha de um processo, né, de depressão e tudo, a gente não sabia o que era, eu tinha 16, 17 anos na época, não era uma coisa que não se falava tanto disso, também não tinha tanta informação como temos hoje, coisa de 22 anos aqui atrás, e por uma porta. Tinha uma porta de frente e uma porta do lado. Quando eu passei pela porta do lado. Então você está me contando aqui agora uma experiência que Uma você experiência também. Então pessoal. você hoje, psicóloga, que está do outro lado da mesa. Sim. Então quer dizer que você já viveu esse lado de cá também, Li? Já vivi esse lado de cá. Como que seria? E aí Como o que foi? acontece? A gente precisou demais desse profissional. E não teve. Em 2002, não tinha psicólogo em Jaíba. A gente precisava de vir para cá, para Montes Claros, para tentar um psicólogo pelo SUS. Então, para mim hoje, estar no meu consultório, receber as pessoas, isso para mim é de um valor que não se mede, sabe? Então, chegando em casa, tinha duas portas, uma porta e uma porta lateral. Sim. E eu não passei pela da frente, eu passei pela lateral. Quando eu passei pela lateral, minha mãe tinha acabado de cometer um suicídio. Por uma porta. Então, hoje, fica muito isso na minha mente, assim, essa coisa de como é urgente. Então, se alguém precisa de um apoio,
se eu posso, hoje é hoje. A não ser que não tiver nenhuma possibilidade. Mas se tiver uma possibilidade de ser hoje, é hoje. Porque tem coisa que não aguenta, não dá para esperar. E saúde mental é algo que é urgente. Pode falar. Uma coisa, tipo assim, eu falei do meu ponto de apoio, que é importante, mas ressaltar o psicólogo. Porque eu tive uma psicóloga também, ainda converso com ela assim, né? E ela foi um ponto também que me ajudou demais. E uma das coisas que ela me falou que eu acho importante, às vezes a pessoa está num quadro tão assim fundo, que a única coisa que ela não pode fazer é não desistir. Tipo assim, a única coisa que vai sobrar para ela é não desistir, porque desistir já é algo que ela já está pensando. E a terapia e ter alguém como vocês que faz um trabalho, para mim, excepcional. Para mim, o psicólogo é fora da... Nós tocamos nesse assunto de, por exemplo... Eu sou um familiar, né? Igual você falou, o ciclo familiar é importantíssimo naquele momento ali. E eu percebo que um determinado familiar meu está nesse estado, né? E vou seguir o seu conselho. Igual eu gosto de falar, vou ser acolhedor, não vou ser repreensivo, vou ser acolhedor naquele momento ali. Mas como que seria o próximo passo que essa pessoa poderia dar para chegar até você, uma profissional, fazer um tratamento clínico ali? Como que essa pessoa, como familiar, percebendo essa situação, ele poderia despertar naquela pessoa ou fazer o encaminhamento? Como que seria esse processo que poderia ser feito? Você acredita como que é? Tem momentos da depressão, por exemplo, que a pessoa ela não vê aquilo como uma doença. Na verdade, nada é do nada. Ela traz alguma questão que ali gera, né, agrava, né, uma situação específica, cada um com sua demanda. E aí o que acontece? Tem gente que ela não consegue, por exemplo, minha mãe, ela não entendia que ela estava doente. Na cabeça dela, ela estava bem. Então, nós temos diversas situações dentro desse mesmo contexto. Entendi. Né? Então, a gente tem psicose, as paranoias e várias, muito nome clínico aí para isso, científico para isso. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa ela tem consciência que ela não está bem, ela consegue ter essa noção ainda de que ela não está bem, que ela precisa de ajuda, então é algo que é mais fácil. Que você pode conscientizar, deixa eu te falar, você quer ajuda? Vamos buscar um psicólogo, eu posso marcar para você, eu posso ir com você se você quiser e tal. É um momento ali de acolhimento e conscientização. Mas a pessoa ela não tem consciência, ela não sabe que ela acha que ela está bem, que é coisa da cabeça das outras pessoas. Então, aí a gente precisa de buscar outros meios. Qual outros meios? Será que a gente conseguir levar, por exemplo, num clínico geral, em um outro profissional que não seja o psiquiatra, que não seja o psicólogo, mas que aí ele vai fazer esse encaminhamento e a gente leva a ter, né? Então, tipo assim, todo um jeito para que a gente possa cuidar dessa pessoa, né, dentro dessa demanda que ela apresenta. Então, quando ela não tem consciência, é assim que a gente faz. A gente leva, por exemplo, no clínico geral e aí a gente avisa, a gente trouxe aqui, porque realmente ela está precisando de um tratamento psiquiátrico, mas se fosse para falar com ela, ela não ia vir, alguma coisa assim, tal. Né? E tudo com muito zelo, tudo com muito cuidado, né? Esse cuidado, eu acredito que esse lugar do psicólogo, da pessoa saber que aquilo que ele está levando ali, ele não vai ser rotulado. Ele não está ali, alguém está ali para falar, nossa, mas você está assim? Né? Ele não está ali para ser rotulado, ele sabe que aquilo que ele fala vai estar em extremo sigilo ali, a não ser que seja, né, um plano de suicídio e tudo mais. Essa é a única abertura que nós temos pelo Conselho de Ética da Psicologia de você quebrar esse sigilo, né? Trazer para a família, nós temos essa pessoa está com, né, com esses ali, tipos de pensamento e nós precisamos de trabalhar junto para cuidar disso nesse momento. Mas fora disso, ele sabe que aquilo que ele falar vai estar guardado ali. Né? Então, sim, gente, é maravilhoso. Você vê a pessoa, às vezes, chegar em uma situação assim, tão crítica e você conseguir ajudando essa pessoa e fazendo construções para poder encontrar esperança de novo, retomar a rota, sabe? Não tem preço. Não tem preço. Igual você falou, nós começamos a tocar no assunto também, agora até para as pessoas que estão nos assistindo, temos muitos religiosos, né? Nós temos católicos, os cristãos, crentes, todo mundo que está nos assistindo. E tem um tabu aí também, né, Dri? Nesse quesito religioso, que as pessoas acreditam que, não, até começou a falar que
é falta de Deus, a pessoa está assim. Não, é tá saber diferenciar essas coisas. Como que é esse... Por que as pessoas colocam isso e esse tabu? Como que elas podem colocar para elas entenderem que realmente, além do espiritual, ela pode estar bem espiritual, realmente conectada com o Senhor, né, ali, mas também pode ter um quadro e poder estar nessa situação. Para as pessoas só não entender que é tipo assim, tudo Tudo é falta de Deus, tudo né? é falta de Deus. É né? por isso que o tema fala disso, né? A vida pede equilíbrio. E nós precisamos de equilibrar todas as áreas da nossa vida. E a Sim. vida espiritual, ela é importantíssima. Né? Ter uma vivência de fé é importantíssimo. Sim. Né? Nós já temos estudos que comprovam o quanto que a fé auxilia as pessoas dentro das suas questões. Mas quando se trata da saúde mental, às vezes fica aquela coisa, não, eu vou orar que vai dar certo, ou eu vou ir em tal fulano que ora, ou eu vou ir em tal padre que vai fazer. E a gente precisa separar as coisas. A questão da depressão, da ansiedade, às vezes, quando ela chega num quadro clínico, ela precisa de intervenção medicamentosa. Por isso ela precisa de um psiquiatra. Porque o cérebro, as funções do cérebro, elas estão desorganizadas. Esse Entendi. medicamento, ele vai trazer uma nova reorganização. Ele vai colocar hormônios que estão faltando ali no lugar, né? Voltar. Uma pessoa que, por exemplo, ela perde todo o interesse, ela não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue sequer levantar da cama para escovar os dentes, para tomar banho. Então, você vê que tem funções do próprio organismo dela que não estão funcionando, que não estão ativas. Então, o medicamento, ele vai fazer essa intervenção, Certo. né? Isso não é o psicólogo que faz, é o psiquiatra Sim. que faz, por isso a gente faz a gente tem esse trabalho conjunto, no sentido de entender que precisa dessa intervenção medicamentosa junto com essa terapia, no sentido de falar o que está doendo. Né? Às vezes a gente vê, por exemplo, minha mãe cometeu um suicídio aos 40 e poucos anos. Sim. E assim, próximo da época que meu pai morreu. Só que minha mãe não suicidou e a depressão dela não foi por causa da morte de papai. A morte de papai foi aquilo que derramou. Foi o gatilho. Foi o gatilho. Foi Entendi. o copo que já vinha enchendo Transbordou e agora ali. transbordou. Então, foi o gatilho. Mas aí, quando volta na história de vida dela, a gente vê que tinha uma criança que passou por diversos traumas uma vida inteira e que chegou nessa altura Que da nunca vida. se expôs, nunca se falou com ninguém. Nunca teve espaço para isso. Sim. Porque ela cresceu nesse contexto. Você precisa ser forte. Isso é forte. E para que você precisa ser forte? Né? Muito importante a gente Sim, entender isso. Para que eu sim. preciso ser forte? Então, seja forte, buscando ajuda. Seja forte, colocando suas vulnerabilidades. Porque esse é um lugar. E quando o Yuri traz esse exemplo dele, isso é muito importante. Porque quando nós passamos por esse caminho, às vezes a gente consegue entender melhor o outro. Quando o outro fala disso, você fala, cara, eu sei o que é isso. Né? E como você sabe, por isso a importância de trazer esses espaços para que outras pessoas, né, sintam assim, não, eu não estou só. Não é uma coisa, não é porque eu sou fraco. É uma coisa que é inerente da vida e que pode acontecer com qualquer pessoa. E você falou uma coisa importante, né, Adri? Que o ser forte às vezes é pedir ajuda. E tipo assim, exatamente. reconhecer isso. Tipo assim, pedir ajuda é um sinônimo de força, não um sinônimo de fraqueza. Exatamente. Porque Já é um tabu que não tinha que ser quebrado nesse momento ali, Sim. pedir ajuda, né? Exatamente. E às vezes, a própria depressão, ela é vista muito como preguiça. E às vezes, como... Tem momentos que a pessoa está melhor. Então, tem hora que ela se apresenta muito bem, mas tem hora que um dia ela está lá em cima, outro dia ela está Lá embaixo. lá embaixo. Então, eu preciso dar conta. Esse desequilíbrio que traz, que Sim. a própria saúde mental, desordenada traz, isso é muito interessante. Então, quem está perto precisa de dar tempo para essa pessoa, ela conseguir se reorganizar. Você vê, por exemplo, o uso de medicamento, ele demora uns dias, coisa de 7 a 14 dias, para começar a fazer efeito. Então, assim, acima de tudo, paciência e zelo. Né? Precisa, assim, com essa pessoa, né? Que seja familiar, que seja um amigo, mas precisa disso. Nesses casos clínicos também, Dri, a gente vê, né, grandes empresários, grandes pessoas bem-sucedidas hoje, no mundo hoje, no Brasil e tudo, até na nossa cidade e tudo. É importante para essas pessoas, até que, por exemplo, ela é uma pessoa muito bem-sucedida, é importante também ela ter uma consulta psicológica, nesse caso,
ou um mentor, alguma coisa assim, para ajudá-la, não? Quanto mais funções na vida, né? Quanto mais responsabilidades, quanto mais a vida vai tomando forma, por isso que a gente fala desde essa fase do processo, desse desenvolvimento aí, é interessante sim você cuidar. Porque a terapia em si, ela não vai cuidar só de uma questão específica de ansiedade ou depressão. Às vezes ela vai te ajudar, por exemplo, a construir uma rotina mais saudável. Né? Ela vai te ajudar a construir uma rotina mais saudável dentro desse tanto de obrigações que você Que tem. você tem naquele Né? momento ali. Então, tipo assim, porque às vezes fica parecendo assim, se tiver dinheiro, tá tudo resolvido. Mas às vezes Não é verdade. é uma demanda A mais, a mais. Nós temos um dinheiro, mas nós não estamos sabendo lidar com lidar isso. com ele ali. Você Sim. entendeu? Nós temos bens, nós não estamos sabendo lidar com isso. Isso está tomando nosso tempo todo. Isso toma todo o tempo para a gente administrar todas essas coisas que a família está ficando negligenciada. Sim. Né? Os filhos eu nem sei, porque eu tenho dinheiro e às vezes eu deixo ali Supro com outras coisas. ou não com com a presença. pessoas para cuidar, né? Então, assim, tudo é equilíbrio, gente. Tudo na vida é equilíbrio. Então, quando nós entendemos que é importante a gente cuidar de todas essas áreas, então, assim, eu tenho uma vivência espiritual, pelo menos uma vez na semana, eu tenho uma atividade física, eu cuido da minha alimentação, eu estou cuidando desse ambiente que eu estou, a gente também tem isso cientificamente comprovado, o quanto que um ambiente saudável influencia na saúde mental de todo mundo que está ali envolvido. Sim. Tanto é que o cuidado dentro de um processo depressivo, por exemplo, não é... Por isso que a terapia familiar, ela fala disso. Ela não trata o sujeito específico, você especificamente, ela trata todo o sistema que te rodeia. Tudo que envolve a pessoa ali, né? Tudo que tem a ver com você é tratado dentro desse sistema. Então, às vezes, você traz uma demanda, por exemplo, mas a demanda, ela não é só específica daquela pessoa. O sistema está doente. E nós precisamos ajustar esse sistema Porque que se não cuidar está da pessoa e o funcionando. sistema não está ajudando, Exatamente pode voltar daí para o quadro novamente, né? Exatamente daí que surgiu a terapia familiar sistêmica. Os pacientes esquizofrênicos vinham para um processo de tratamento e melhoravam, entravam num nível de equilíbrio emocional. Quando voltavam para a casa deles, eles se desorganizavam totalmente de novo. E aí surgiu a terapia familiar sistêmica para cuidar de todo esse sistema, para que esse sistema fosse saudável para receber. Por exemplo, com você eu posso fazer isso também? Eu posso, nessa busca, pode fazer isso também? Sim. Ter essa... Sim, por exemplo, eu atendo um adolescente. Na primeira oportunidade, eu vou trazer os pais. Eu atendo uma pessoa individual, mas ela é casada. Na primeira oportunidade, vai trazer dentro o marido da construção, ou a esposa. vou trazer o Sim. marido ou a esposa para que a gente consiga construir isso junto. E é maravilhoso, porque daí você consegue cuidar de todos, né, dentro daquele sistema, e as coisas se ajustam e é fantástico. Engraçado, né, dele? Porque às vezes, tipo assim, a falar na nossa sociedade, a gente preocupa tanto em colocar, tipo, exemplo, os filhos numa boa escola, ter um bom emprego, fazer uma boa faculdade, mas o ambiente de casa a gente deixa negligenciando, né? Tá destrutivo Você ali, vê né? a importância da gente refletir sobre isso e ver como é que tá o ambiente da nossa casa, né? Eu uso isso como exemplo, porque, tipo assim, hoje, com a violência, né, a gente acaba usando tudo quanto é sistema de proteção que é necessário para que eu tenha segurança dentro de casa. Então, se eu posso colocar câmera, se eu posso colocar uma cerca elétrica, se eu posso... E, às vezes, eu preencho com todas essas coisas externas, mas nós estamos contaminando uns aos outros dentro desse lugar. Então, não precisa vir de fora. Nós não temos um risco que vem de fora. Às vezes, o nosso risco está estabelecido lá dentro de mesmo, né? Por quê? Porque, tipo, vamos pensar aqui num modelo de família. Eu e meu marido, eu vim de um modelo de família, meu marido veio de um outro modelo de família. E aí, para nós, o mais importante, como a gente veio de um modelo de família de muita necessidade, muita pobreza, para a gente, o que mais a gente quer é construir qualidade de vida para dar para os nossos filhos. Porque nós não tivemos isso, não tivemos acesso a algumas coisas. Então, o que acontece? Agora, nós juntamos aqui e nós começamos a correr atrás de conquistar essas coisas. E aí, os filhos chegam e nós vamos entregando algumas coisas, mas às vezes nós não paramos para perguntar para eles se aquilo é importante para eles. Então, às vezes nós temos filhos que são extremamente abastados de
iPhones e tudo aquilo que eles podem, que é de Videogames, última geração, televisão, de melhores tá. escolas, de casa boa, de tudo. Mas, na verdade, assim, eu só queria meu pai. Eu só queria minha Presente. mãe. Então, assim, às vezes eu pergunto para um adolescente, se você sentasse com seu pai hoje, para você falar com ele de alguma coisa, do que você falaria? Não sabe. Nossa, que Tipo, forte. tem tanto tempo que eu não sento com meu pai, eu não sei do que eu falaria. É aquela pessoa que se acorda, dorme, ó, tá junto, né? Você Não, entende? ali- E às vezes o pai, ele pensa assim, eu sou o melhor pai do meu filho. Dentro desse contexto da religião, por exemplo, às vezes nós construímos umas normalidades, né? Tipo assim, o que é um padrão, né? Na verdade, a palavra é padrão. Um padrão. E outro dia eu atendi uma menina, adolescente, e eu falei, se você sentasse com seu pai para conversar, de que você falaria? Eu ia falar com ele que eu só queria ser normal. Nossa, que forte. Eu não queria estar dentro de um padrão que tem que ser assim, 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 a ponto de eu não ser eu. Você entende? Entendi. Então, assim, é muito interessante como que é muito profundo, né, todas essas questões. E às vezes, quando a gente vê uma situação lá na frente, a gente volta atrás e a gente vai vendo onde que foi construído. Gente, uma verdade, nada acontece de um dia para a noite. Tudo Nenhuma é árvore dentro de cai uma com uma machadada só, construção. né? Tudo é dentro de uma construção. Por isso que é importante. Não, eu até falo disso no livro, quando eu falo de luto, não acumula. Pega o que você tem para resolver hoje e resolva hoje. Resolva a questão de hoje. É uma questão de agora. Pega isso, coloca como prioridade, senta, resolva e avance. Resolver pendências e avançar vai te ajudar a ter uma saúde mental mais Rodrigo, a gente fortalecida. finalizando aqui, te fazer uma pergunta assim, bem direcionada, mas algumas pessoas que estão nos assistindo agora, ela já se compreendeu que ela está num quadro depressivo, né? Que esperança que você poderia falar? O que que você poderia falar para uma pessoa agora que ela está nos assistindo, ela se encontra num quadro depressivo nesse momento? O que que ela poderia, o que que você poderia falar para ela nesse momento? O que acontece, Adson? Eu já estive no outro lugar onde esse profissional, por exemplo, da psicologia, era um profissional extremamente escasso, extremamente caro também. Então, hoje, até o sistema de saúde, o SUS, ele disponibiliza esse serviço. É lógico que com um pouco mais de dificuldade, mas tem. Então, hoje nós temos profissionais que abrangem as áreas de atuação de saúde. Então, buscar ajuda. Né? Quem é familiar que está perto, né? Se a pessoa ela percebe que ela não está funcionando de uma maneira dentro daquilo que é normal para ela, é importante ela buscar ajuda e entender que tem jeito, sabe? Aquilo que o Yuri falou, só não tem jeito quando eu desisto, mas se eu tentar, eu consigo, né? Então, hoje a gente tem vários, a gente faz, né, vários trabalhos também, tem várias instituições que prestam serviço, tem vários profissionais que prestam serviço também, o próprio SUS, as próprias clínicas de psicologia hoje muito acessível, né, os próprios convênios de saúde. Então, hoje nós temos uma abrangência muito maior de acesso desse profissional para que essas pessoas se cuidem mesmo, levantar desse lugar e começar a engatinhar, construir aí uma possibilidade. Esse Não profissional desiste de você, vá atrás, né? Busque, não busca mesmo. desista. Entender que é um fechamento de ciclo, é janeiro, é início de ano, a gente está aqui, não fez plano, outros estão construindo ainda. Aproveita agora. Aproveita agora e coloca aí saúde mental. Entre isso, tá? Fazer uma atividade física, cuidar da sua alimentação, olhar para sua casa, para sua família. Como é que está essa casa? O que é que nós podemos fazer para ajustar melhor esse ambiente, para que esse ambiente seja mais saudável para todo mundo? Buscar uma vivência de fé, uma vivência de vida espiritual, né? Sim. Porque a gente está aqui para dizer assim, a saúde mental, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos estar bem emocionalmente, porque tudo está aqui. Sim. Se a minha mente está acreditando, né, se eu consigo construir coisas saudáveis aqui, eu vou para frente. Mas se eu consigo pensar aqui só negativamente, e eu estou cada dia mais... É muito mais difícil sair desse lugar e é muito mais difícil construir qualquer coisa. Às vezes a pessoa está no nível de depressão e às vezes ela fala assim, é aquela casa que eu estou morando.
mas não tem a ver com o ambiente. Ela de quer dentro. culpar coisas É externas, de né? dentro para fora. Eu Sim. preciso estar bem de dentro para fora. Não tem a ver com tanto de dinheiro, com ter ou não ter dinheiro. É lógico que a gente sabe que a questão econômica, social, ela influencia Sim. também, né? Então, se eu sou uma mãe de família e estou vendo meus filhos passar uma dificuldade alimentar, por exemplo, eu tenho uma tendência de desenvolver algo ali relacionado à saúde mental, com certeza. Mas eu estou dizendo assim que nós podemos que tem caminhos, sabe? Tem caminhos para buscar esse apoio, essa ajuda. Dentro do Janeiro Amarelo, eu queria deixar esse site, é um Janeiro site... Branco, né? Branco. Nós estamos falando de suicídio demais, né? Janeiro Branco. Tem um site, www.janeirobranco.com.br. Lá fala mais. Existe um A site, gente é vai uma deixar campanha. também no link na bio da descrição do vídeo. Isso, nós vamos deixar aqui, pessoal, na bio, para vocês verificarem. Pra Pode que- acessar aí. Para que as pessoas vejam, né? E conheçam mais, estude mais. E Janeiro Branco é exatamente isso, como um quadro branco, como uma tela branca, como Tudo uma novo, uma folha folha em nova. branco, para que você possa, de fato, começar de novo. Recomeçar, se for preciso. Então, eu tenho uma história escrita desse lado, com minhas dores, com meus sofrimentos, com aquilo que tem doído durante uma vida, mas Vira eu a estou em página. Janeiro Branco. Eu posso começar uma nova Show. história aqui e construir de uma maneira muito mais Isso aí. saudável. Isso é Tá muito top, né, Dei? Porque, tipo, igual você falou, a pessoa que chegou no nível tão assim, fundo, ou tá na depressão, mesmo que não tá no nível fundo, isso aí é o resultado de coisas que ela viveu, né? Não é, tipo assim, agora eu tô assim, do nada. Então, a pessoa ter essa consciência e a paciência de saber que agora ela vai ter que fazer outras coisas, ou vai ter que mudar uns hábitos, Vai ela vai mudar ter a que... rota, né? Às vezes, dentro de um contexto, de uma forma de falar muito leiga, eu falo, apaga seu passado. Não tem como Para apagar. você viver o presente, né? Você precisa deixar o passado. Ou pegar a ansiedade, depressão e colocar dentro, excesso de passado. Ou, Sim. gente, nada disso, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, a nossa história é a nossa história. Seja ela de dores, de glórias, é a sua história. Não tem como apagar essa sua história. Não tem como apagar da sua história essa experiência que você vivenciou. Porém, você pode pegar isso, entender que foi uma experiência mesmo e usar ela desse lado de cá. Ressignificar. Ressignificar e começar de novo, e escrever essa preso na história. dor, né, Não Adri? ficar preso na dor. Por isso o livro Sua Geografia não define você. Porque quando eu me vi diante dessa situação, foi algo assim tão impactante e eu entendi, peraí, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou caminhar pelo mesmo caminho, porque da forma que foi, a gente poderia, todo mundo ir tendo depressões e morrendo um atrás do outro, né? Porque, afinal de contas, quando minha mãe suicida, esse sistema todo estava doente. Sim. Tem sentido? Porque o sistema todo estava doente, a gente estava ali há 11 meses dentro daquele ambiente, sem saber como fazer. E aí o que acontece? Quando a gente entende que, não, peraí, a gente deu conta, graças a Deus por isso. A gente deu conta e foi graças a Deus mesmo, Sim. porque foi um sustentáculo de fé que a gente usou inicialmente, porque realmente não tinha profissional Sim. naquele momento. Eu comecei a fazer terapia anos depois, né, desse fato. E aí eu falei, peraí, eu decido fazer dessa experiência algo novo. Sabe? Não sabia quais seriam os caminhos, mas eu precisava decidir aquilo na minha mente, porque se eu ficasse presa na perda ali da minha mãe, eu não daria conta. Então, é muito importante nós tentarmos construir no sentido de tirar a nossa mente desse lugar do sofrimento. Entendi. E às vezes eu não vou conseguir fazer isso sozinha, por isso eu preciso achar que lugar é esse que eu seguro para que eu possa começar a dar os primeiros passos. E nesse caso nosso foi a fé mesmo. A gente foi para esse lugar de fé, de buscar assim, não, vai dar certo, e vamos lá, e tal. E depois a gente volta lá para poder resolver essas coisas e tudo mais. E aí, essa página em branco. Então, há um tempo atrás, eu peguei uma paciente igualzinho minha mãe ficou. Você vê. Igualzinho. Nossa. Inclusive o discurso, igualzinho. E aquilo para mim, naquela hora eu tive uma certeza. A primeira certeza que eu estava de fato curada em relação à questão do luto da minha mãe. E a segunda coisa, fui tomada de uma gratidão inexplicável. Eu falei, meu Deus, eu vou ter condição de fazer por essa mulher o que eu não pude fazer pela minha mãe.
Nossa, que massa. Então, assim, o conhecimento, gente, ele tem esse lugar. Esse lugar que não é para te dar libertador, só né? uma profissão. Sabe, eu vejo por trás da psicologia uma grande missão. Por isso eu zelo por aquilo que eu faço e eu faço com Com excelência com muita mesmo. excelência, sabe? Tipo assim, se eu não souber, eu não vou fazer. Vai além do financeiro, né, Adri? Muito além disso. Muito além disso. São vidas, são pessoas. E a experiência que tem do lado de cá te respalda de uma maneira muito interessante, né? Para poder fazer isso de uma maneira muito mais... sei lá, gente, é um negócio que eu não sei, não tem nome para dar. Talvez a palavra fosse essa mesmo, gratidão. Eu falo, cara, eu posso fazer para essa mulher o que eu não pude fazer para minha mãe. Era como se eu tivesse vivenciando ali 16 anos atrás. Entendi. Ou 22 anos atrás. Eu tinha 16 anos. Então, assim, foi muito gratificante poder cuidar desse caso e ver esse caso avançar e tudo mais. Então, assim, é isso que eu falo. Esse contexto que nós estamos vivenciando e ter espaços como esse para que a gente possa desmistificar a psicologia como sendo esse lugar lá distante, a própria psiquiatria como sendo esse lugar de louco, esse lugar que se você falar que você está indo, você vai ser aquém das pessoas. Né? Então, isso aqui é importantíssimo. Vocês estão de E parabéns. assim, né, Adri, colocar pra gente que é cristão, né? Porque o cristão não tá isento de passar por isso. Não mesmo. Colocar Deus não como, tipo assim, um juiz que tá ali te culpando, tipo, nossa, olha você aí, você não é meu filho. Não, ele é um cara que tá ali igual Jó passou por tantas Tá ali provações para estender a mão, né? e Deus, no momento certo, mostrou pra ele que Exatamente. tava com ele. E, às vezes, o lugar da fé é esse lugar que te dá suporte, inclusive para entender assim, procura um psicólogo, liga no número Isso. tal. Precisa, Né? né? É importante entender isso, sabe, gente? E isso passa por esse lugar mesmo de conhecimento, né? Às vezes, a própria falta do conhecimento, às vezes no momento, por exemplo, de uma pregação, e de profissionais, de pessoas que às vezes não têm a noção do que significa esse sofrimento, e às vezes o discurso coloca as pessoas meio que nesse lugar. Tipo assim, se você tiver uma vida de conexão, né, forte com Deus, você não vai estar nesse lugar. É lógico que quando você tem uma vida espiritual mais fortalecida, isso vai te ajudar sim, em várias questões da sua vida, mas isso não te isenta de ter que passar por situações que você vai sim, às vezes, precisar de um profissional. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. É importante você muito estar, benéfico, né, Muito benéfico. nesse lugar, no sentido de entender que você não é super, você é homem e tem uma humanidade aí por trás de você. Isso foi uma coisa interessante, sabe? A importância da gente, tipo assim, às vezes eu já escutei isso. Depressão é excesso de passado, ansiedade é Excesso excesso de de futuro. futuro. E assim, não é porque a pessoa é mal ou porque a pessoa tá falando, é porque ela não sabe o que é. Tem o conhecimento Então, tipo ali, assim, né? a importância de nós, ou quem nunca passou por isso, também buscar esse conhecimento para ela conseguir ter pelo menos uma Breve noção noção ali, né? do que é para ela conseguir cuidar dessas pessoas, principalmente pastores, pessoas que estão Sim. ali numa liderança de uma igreja, para que elas consigam trabalhar com essas pessoas de uma melhor forma, né? Entender que essa é uma situação de vulnerabilidade extrema e é uma situação de extremo sofrimento. Gente, extremo sofrimento. Porque a doença física, você sente dor, você sangra e é visível. Então, se você está aqui rolando de dor, todo mundo vai correr e te pegar, te levar para o hospital. Se você está sangrando, todo mundo... Mas tá sangrando, mas ninguém está vendo. Ninguém enxerga. Ninguém está vendo. Essa é a pior dor. E para mim foi um presente, assim, foi um dos últimos atendimentos que eu tive no meu período de clínica ainda, quando eu estava terminando o curso. Atendi um rapaz e a gente fez um período de sessões e aí depois, no final, um menino assim, bem instruído e tudo mais, trabalhava numa empresa bacana e tal, então tipo, estou falando de uma pessoa bem instruída. E ele falou assim, gente, eu estou impressionado com a capacidade que vocês têm de nos ajudar a enxergar coisas assim, sem um bisturi, sem um exame, que sem massa. sabe? Isso para mim assim foi tão gratificante, ele chegar nessa compreensão. Dá esse feedback ali, né? Né? Então tem esse lugar, sabe? Esse lugar, o profissional, ele não está ali, não é uma pessoa qualquer. Ele está ali preparado para isso, gente. São 5 anos de muito estudo. Cada dia, cada demanda, ela requer de você novos estudos, né? Para poder você dar conta de
construindo junto com aquela pessoa ali possibilidades, né? Então, assim, eu falo para vocês, não tem preço. Eu vejo na minha profissão aquela coisa assim, eu tenho a oportunidade de mudar o estado de espírito das pessoas que chegam até mim, dentro desse ambiente. Isso não tem preço. Sinceramente, assim, para mim, é um lugar de muito, que eu me sinto, assim, muito honrada e muito gratificante poder estar nesse ambiente, né? E poder acolher as pessoas e poder ajudar as pessoas, assim, não tem preço. Top. E finalizando aqui, eu queria chamar o pessoal, tipo assim, né, para aproveitar esse podcast. Quem assistiu até o final, sei que assistiu até o final, acredito que sua vida vai ser muito e está sendo muito abençoada. Sim. E para você, sabe, aproveitar esse mês branco, aproveitar tudo que foi dito aqui, aproveitar e refletir, sabe, sobre a sua vida, quais são as áreas da sua vida que você fala, não, eu preciso melhorar nisso. E ter humildade também, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, o que for necessário. Não tenha vergonha não, e eu acho que até você não precisa estar em depressão para procurar uma pessoa da saúde. Não espera. Aproveita a oportunidade, se você tem a condição, vai, aproveita, que eu sei que vai ser benéfico para você. Já foi benéfico um pouquinho aqui pra gente, né? Imagina aí. Então, muito verdade. top. E eu queria que você deixasse uma pergunta final para ela, e aí... A pergunta final realmente foi essa, como recuperar a esperança, né? Assim, deixar uma frase final, Dri, eu queria que você falasse assim, uma frase que não uma frase em si, mas alguma coisa que durante essa experiência, tanto de clínica, quanto tudo que você, para uma pessoa que está nesse momento agora, para finalizar, o que você poderia deixar de esperança para essa pessoa? A primeira coisa que eu quero dizer, assim, finalizando, né, que saúde mental não é frescura. Então. Não é frescura, não é fraqueza. Saúde mental é uma doença que precisa ser tratada da mesma forma que nós tratamos as outras áreas da nossa vida. Então, é muito importante que nós venhamos tratar do autoconhecimento. Porque quando eu cuido no autoconhecimento, eu não preciso chegar em uma situação de crise extrema para mim começar uma intervenção. Então, por que às vezes a maioria das pessoas, quando elas buscam, elas precisam de um psiquiatra? Porque já desorganizou todas as funções metabólicas ali do corpo dela totalmente, do cérebro em si, né? Então, cuidar de você antes, autocuidado. Por isso, quando o Yuri falou da questão, procura um profissional, né? Construa uma rotina de vida mais saudável para você. Faça uma atividade física, cuidado com o que você ingere, com o que você põe para dentro. Tantas coisas que a gente coloca que a gente prejudica a nossa saúde, né? E é muito importante, faz parte de uma saúde mental bacana, todos esses outros cuidados. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo feio, né? Meu cabelo, meu rosto. E começa a achar em você esse lugar de importância. Porque às vezes nós precisamos esperar o outro falar, nossa, você está tão maravilhoso. Cara, acha você, não, meu cabelo. Né? A ponto de que, porque às vezes eu estou com minha identidade tão fragilizada que alguém vai chegar para mim e falar, nossa, esse cabelo seu tá horrível. Sério, você tá achando? Ou então, isso vai acabar com o meu dia. Sim. Tem o poder de acabar com o meu dia exatamente porque eu estou extremamente fragilizada. Então, é muito importante, autoconhecimento. Se conheça como você funciona, por que você comporta assim em determinadas situações. Show! Então, acabamos de entrevistar, pessoal, a Adriana Martins. Muito obrigado, Adriana. Casada, mãe de 2 filhos, psicóloga, autora, tudo isso aí. Se precisar procurar a Adriana aqui, pessoal, pode vir nas nossas redes sociais que a gente encaminha para ela aqui também. Foi um prazer falar com vocês e semana que vem... semana que vem eu já vou falar aí, ó, beba água. Semana que vem a gente vai estar falando mais sobre a gente vai trazer uma nutricionista top aqui para estar falando sobre alimentação, sobre aproveitar, né, janeirão tá aí, já começar. Então, falar sobre alimentação, cuidado, o que você vai ingerir que vai te fazer mal, o que vai te fazer bem. Então, né, eu vou deixar ela lembrando, falar. Pessoal, que tudo isso vai estar conciliado também, que tudo isso que leva a quadros de depressão, leva a quadros de ansiedade, e como que a gente pode ajudar isso também, né, através
de uma boa nutrição, de bons hábitos, tanto os alimentares quanto hábitos de atividades físicas. Então, nós vamos trazer semana que vem uma convidada especial para vocês aí, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, Adriana Martins, por esse convite, ter aceitado com a gente aqui. E é isso. Eu só queria deixar uma deixa final do que Dri falou. Para quem tá passando por isso, tipo assim, entender que esse autoconhecimento não é sozinho. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Ah, não, tem que autoconhecer. Não, tipo assim, você vai precisar de um técnico. E o psicólogo é esse técnico. exatamente. O autoconhecimento vai te levar para um lugar que às vezes você vai ver tanta coisa e aí às vezes você vai enxergar coisa que não é tão correto, e aí você vai Nesse seguir sentido, né? um monte de padrões que às vezes não tem nada a ver. E o técnico, ele já vai te direcionar diretamente, né? Deus abençoe a vida, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Então, finaliza aqui Adson Torres e Yuri Souza. E é isso, olha o livro, tá zoando. Deus abençoe, pessoal. Um abraço, até mais.